vocês, né? Temos vários colegas presentes aqui do Brasil, inclusive do Chile. Nosso colega Juan, boa noite também, que já nos parabenizou aí no chat. Queria agradecer o convite da DigiCare para fazer essa mediação e por convidar tantos colegas para fazer esse ciclo de palestras, né, nos encontros de DigiCare, principalmente sobre TIVA, né, que é uma anestesia total intravenosa, que é uma modalidade que tem se tornado cada vez mais frequente, né, e que se baseia um pouco na combinação dos agentes administrados exclusivamente por via intravenosa. Atualmente, tem várias vantagens e, obviamente, né, eu não sou anestesista, mas eu sei que a gente tem uma recuperação mais rápida, maior controle, preservação da manutenção, e aí o nosso palestrante de hoje, o super Dr. Rodrigo Mencalha, vai poder falar disso com muito mais propriedade e conhecimento do que eu. Então, queria agradecer a todos vocês e principalmente parabenizar a DigiCare por esse ciclo, né, e por trazer para a gente a oportunidade, porque cada vez mais que a gente avança em equipamentos de alta performance e de tecnologia, e que a gente busca oferecer um serviço, principalmente de anestesia, com melhor qualidade, né, com segurança, principalmente com confiabilidade, é essencial que a gente tenha monitores multiparamétricos e bombas de infusão que possam trazer para a gente essa segurança e essa qualidade. E a DigiCare já é uma marca estabelecida no mercado há muitos anos e que tem realmente uma alta performance, uma alta qualidade e que só acrescenta e soma efetivamente para a anestesia total intravenosa. Então, queria fazer a apresentação do Rodrigo Mencalha para ele poder começar a fazer a nossa apresentação, a nossa palestra. Dizer para vocês que estão nos assistindo agora que teremos o sorteio de um jogo de manguitos, né, no final do nosso evento, e que também, né, todos os participantes das palestras eles terão depois uma condição diferenciada na aquisição das bombas de infusão da DigiCare também. Só depois entrar em contato com o pessoal da área comercial, que eles vão fazer um pacote aí especial para vocês aí em parcelamento e desconto, né, que é próprio disso. Então, né, queria apresentar o nosso palestrante de hoje, né, que é o Rodrigo Mencalha, médico veterinário formado pela nossa gloriosa, sem desmerecer as outras universidades, a Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Ele tem um doutorado com ênfase em anestesia regional pela própria Universidade Rural e o mestrado também em farmacologia pela Universidade Rural. Ele é um especialista, né, um pós-graduado em dor e cuidados paliativos pelo Instituto Albert Einstein, autor do livro excelente, obrigatório na biblioteca de todos vocês, né, abordagem e tratamento da dor crônica em cães e gatos. Ele tem uma experiência pequena, né, pequena de quase mais de 15 anos aí na graduação e na gestão acadêmica, e atualmente é professor de anestesiologia e farmacologia da Universidade Federal do Acre, diretor científico dos cursos de anestesiologia do Instituto Melo Vet e cofundador do Hipnos Anestesia Veterinária, né? E antes de passar a palavra para ele, as pessoas, às vezes, quando, né, me chamam para fazer algum procedimento cirúrgico, o tutor sempre fala comigo assim, doutor, a anestesia vai ser com gás volátil ou vai ser venosa? Ou vai ser com injeção? E aí eu sempre brinco assim, né, que a anestesia vai ser com o anestesista, porque quem vai definir os protocolos e quem vai passar segurança para nós cirurgiões assim, né, que fazemos o procedimento é justamente a equipe anestésica e é o profissional anestesiologista que vai dar essa segurança para a gente. Então, Rodrigo, a casa é sua, obrigado por você ter aceito o convite, parabenizar a DigiCare e agradecer a DigiCare por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando conhecimento. Uma boa noite, uma boa apresentação a todos. Boa noite, Paulo. Dá o feedback para mim do áudio, tá tudo ok? Tá ótimo aqui, estou escutando alto e claro. Maravilha. Então, pessoal, boa noite a todos. Então, começo a minha palestra, não poderia ser diferente, agradecendo a oportunidade, a confiança da DigiCare, né, que a gente já trabalha junto há alguns anos, né, e apesar de tudo, eu não tenho nenhum conflito de interesse na apresentação dessa palestra. Eu uso os produtos da DigiCare de longa data, né? Então a gente realmente acredita e confia muito.
E parabenizar os colegas aí, o Dr. Paulo Abílio, o nosso moderador, o Dr. Fábio Gondim, também que nos dá a honra de estar nos assistindo nesse momento, que junto a mim aí idealizaram aí esse ciclo de palestras aí em parceria com a DigiCare, para a gente falar um pouquinho dessa técnica que cada vez mais está se popularizando na medicina veterinária, a anestesia intravenosa total. Então, uma saudação cordial a todos, aos amigos da América do Sul que nos prestigiam, do Uruguai, do Chile, os colegas do Brasil. Já vi aqui no chat aqui várias pessoas que eu conheço, anestesistas da antiga, anestesistas mais jovens, ex-alunos queridos. Então, é com muito orgulho que a gente vai conversar um pouquinho sobre ativa. E a aula de hoje, basicamente, é uma aula de farmacologia, daquela farmacologia pesada, mas que, graças a Deus, aí, com toda a experiência aí nesses anos todos na graduação, a gente conseguiu tornar essa farmacologia mais democrática, mais palatável, até mesmo para aqueles que não têm tanta afinidade, ok? Bom, então, inicialmente, eu começo a minha palestra fazendo algumas perguntas que devem ser refletidas por nós, né? Quantos de vocês que nos ouvem nesse momento utilizam anestesia intravenosa total? Qual é a sua definição de anestesia intravenosa total? Qual que é a sua experiência nessa técnica? E se você vai usar ativa na sua prática anestésica, né? Se você tem essa intenção, como eu tive essa intenção alguns anos atrás, eu vim Vitória, o nosso famoso gás anestésico, e realmente quando eu mergulhei de cabeça na anestesia intravenosa total, eu passei a utilizar essa técnica em praticamente todos os meus pacientes, né? Eu ouso dizer que hoje 99% dos pacientes que eu anestesio, seja dentro da universidade, seja na rotina, seja nos cursos, é com anestesia intravenosa total. E a gente deve se fazer uma pergunta, né? Quais são os motivos que fizeram a Ativa ascender no mercado, né? O que aconteceu que a Ativa começou a se popularizar? Hoje se fala muito da Ativa, hoje tem cursos de Ativa, né? O professor Villani aqui também deixa aqui o meu agradecimento por tudo que a gente tem trabalhado junto. Hoje o pessoal lá da Ativa Vet, né? Então hoje nós temos empresas de anestesia com o slogan, né, da anestesia intravenosa total. Por que isso aconteceu? Primeiramente, a gente atribui isso à entrada das bombas de infusão mais precisas, né, as bombas de, né, a bomba da DigiCare, a DigiPump, uma bomba espetacular, que é a que eu uso na minha rotina, com uma precisão incrível. Os fármacos que foram recentemente inseridos no mercado com melhor perfil farmacocinético, né, como a dexmedetomidina e o próprio remifentanil, fazendo também a nossa meia-culpa, né, uma maior democratização de conhecimentos farmacológicos. Então, hoje o anestesista entende mais de farmacocinética e de farmacodinâmica, e sem dúvida nenhuma, né, o que eu gosto mais de utilizar ativa é porque me confere uma maior previsibilidade da minha anestesia, ou seja, eu consigo alterar o plano com muito mais precisão em relação à anestesia inalatória, e eu posso dizer isso porque eu trabalhei durante 15 anos com anestesia inalatória. Bom, rapidamente, então, a gente mostra como que a Ativa veio evoluindo, né, ao longo da história, né, desde o início lá com ópio, com álcool, passando pelo hidrato de coloral, os próprios barbitúricos, né, que a gente usou muito no passado, cetamina, e até aonde começou a vir os fármacos com esses perfis melhores, né? O Propofol, no finalzinho da década de 70, entrando na veterinária na década de 80, o remifentanil, que apesar de ser um fármaco antigo, começou a ser utilizado na veterinária há no máximo 10 anos, e a dexmedetomidina, né? Então, Propofol, remifentanil e dexmedetomidina formam aí o tripé farmacológico que permitiu realmente a gente trabalhar com uma ativa de maior previsibilidade, justamente porque apresentam perfis farmacocinéticos extremamente interessantes. Bom, então só para a gente poder definir também, né, nem todos que nos ouvem aqui são anestesistas e têm tanta experiência, a anestesia intravenosa total é uma técnica de anestesia que é administrada exclusivamente por via intravenosa, ou seja, é uma técnica de anestesia sem a utilização de qualquer gás anestésico. Ela pode ser administrada em bolos, por gotejamento ou em infusão contínua, e a gente vai destacar nessa aula a importância da gente trabalhar sempre em infusão contínua, né? Então, eu tenho a ausência de gases anestésicos
e é uma técnica exclusivamente de anestesia geral. Isso não quer dizer que a anestesia intravenosa total não faça parte do nosso regime de anestesia multimodal, que é o que a gente acredita, né, sendo mantida ou não por um agente intravenoso. Bom, então, basicamente, pessoal, para a gente falar, então, um pouquinho da anestesia intravenosa total, nós temos aqui 3 diferenças básicas, né, de uma técnica administrada em bolos. Então, o gráfico aqui mostra no eixo Y os níveis séricos da droga, no eixo X o tempo. Então, quando a gente faz um bolos, pessoal, normalmente a gente excede a janela terapêutica, e por isso que provavelmente vocês costumam observar, olha, o Propofol faz apneia após bolos. Vamos tentar entender por que isso acontece. Quando a gente faz os bolos intermitentes, pessoal, a gente normalmente trabalha com vales e picos, vales e picos. Então, nós temos efeitos deletérios para o paciente, tanto nesses vales quanto nesses picos. Então, a vantagem da gente trabalhar com anestesia intravenosa total de maneira por infusão contínua, né, através de uma bomba de seringa, é manter esse fármaco dentro da janela terapêutica durante todo o procedimento anestésico, ok? Então é importante que a gente entenda de uma vez por todas isso. Então, quando a gente parte dessa premissa, pessoal, que quando a gente tem picos e vales, eu tenho efeitos deletérios, vamos tentar conhecer um pouquinho desses efeitos, né? Então, quando você faz um bolos ou um bolos intermitente, nós temos alterações hemodinâmicas indesejáveis quando eu tenho pico, porque o pico, normalmente, a concentração plasmática do fármaco está acima da sua janela terapêutica. Então, esse pico frequentemente cursa com hipotensão arterial e, eventualmente, com déficit também de perfusão tecidual. Isso é extremamente perigoso. Então, nós temos o risco de acidentes isquêmicos perioperatórios também aumentado e, sem dúvida nenhuma, pessoal, eu acabo tendo um despertar prolongado. Então, é muito comum a gente ouvir, né, o Dr. Paulo Abílio colocou muito bem, chega para a gente perguntando, doutor, vai ser anestesia inalatória, não é mesmo? E na minha rotina eu tenho por obrigação de dizer não, não necessariamente vai ser anestesia inalatória. E o que eu posso dizer para quem não conhece a técnica ainda é que a anestesia intravenosa total, o despertar não é mais lento que a anestesia inalatória. Pelo contrário, na nossa rotina, a gente vê um despertar muito mais tranquilo e mais rápido, desde que a gente saiba trabalhar adequadamente com os fármacos intravenosos. Isso é extremamente importante da gente entender. E quando nós temos os vales, né, ou seja, quando você faz um bolos ou um bolos intermitente e vai acabando aquele efeito, o paciente, então, ele está num plano anestésico inadequado, ou seja, uma insuficiente hipnose que pode permitir uma série de eventos transoperatórios importantes, inclusive trazendo algumas sequelas para o paciente. Analgesia insuficiente, naturalmente, alterações hemodinâmicas indesejadas, como, por exemplo, a hipertensão arterial e a taquicardia, tá? Então, quando alguns colegas, né, estranham, nossa, a gente brigou tanto para tirar a anestesia venosa do mercado, para colocar inalatória, e agora vocês querem reintroduzir, o que nós estamos mostrando para os senhores é uma nova anestesia intravenosa, uma anestesia intravenosa que é programada por uma bomba de infusão extremamente precisa, que vai me dar uma previsibilidade de concentração plasmática. E, consequentemente, se eu tenho uma previsibilidade de concentração plasmática, eu passo a ter também uma maior previsibilidade de concentração cerebral. Isso é extremamente importante que vocês possam entender. Bom, e como que está a nossa anestesia intravenosa total hoje na medicina veterinária, né? Nós ainda não trabalhamos com o modelo alvo controlado, né, como já se trabalha na medicina há muito tempo, por questões óbvias, né, uma variedade racial enorme, uma variedade de peso corporal, de percentual de gordura. Então, é muito mais difícil a gente ter um modelo para o cão, um modelo para o gato, do que ter um modelo para o ser humano. Porém, a gente gostaria de informar que existem profissionais super renomados trabalhando para as bombas de infusão alvo controlada, e isso a gente acredita que a médio prazo a gente possa começar a experimentar esse gostinho. Então, as bombas de seringa que nós utilizamos hoje, pessoal, são as bombas que são as famosas MCI, né, que vem do inglês, né, as bombas de infusão manualmente controladas. Então, eu vou controlar a minha infusão
através de ml/hora, micrograma quilo-hora, micrograma quilo-minuto, miligrama quilo-hora, ou seja, a gente tem a possibilidade de escolher, inclusive, qual vai ser esse modo de infusão. Então, manualmente, a gente controla essa infusão, então a gente não tem uma concentração cerebral, né, propriamente dita, como já tem nas bombas da medicina, através de modelos de algoritmos, né, modelos matemáticos. Porém, o que nós temos com a nossa bomba, né? A concentração plasmática ela aumenta lentamente até atingir um estado de platô, né? O estado de equilíbrio ao longo do tempo. E isso é importante que a gente entenda. Cada droga que a gente vai selecionar tem o seu perfil farmacocinético. Então, não adianta, pessoal, a gente simplesmente apertar o start da bomba de infusão do fentanil, por exemplo, que muitos colegas ainda usam, porque o fentanil ele não vai atingir o seu equilíbrio rapidamente. Então, a gente vai ter que entender isso, né? Cada fármaco tem o seu perfil farmacocinético que a gente precisa entender. Bom, então essa bomba, né, a MCI, né, que vem do inglês, conforme a gente colocou, ela pode ou não ser precedida de um bolus inicial, e que quem vai decidir esse bolus, pessoal, é a farmacocinética desse agente que a gente escolheu, a gente vai conversar sobre isso, de modo que eu tenha uma massa de moléculas no compartimento central, né, mais precisamente no sangue, que vai ser distribuído a partir desse volume sanguíneo. Ou seja, a minha concentração plasmática ela é extremamente previsível. E através dessa concentração plasmática, a gente estima qual vai ser a concentração cerebral, né? A concentração no meu órgão efetor. E é importante que vocês entendam isso, pessoal. Aqueles que ainda criticam a anestesia intravenosa total, né, por lado, eu devo recordar que a maioria dos colegas ainda que usam a inalatória também utilizam o vaporizador universal e não o vaporizador calibrado mais o analisador de gases, né? Então, para a gente poder fazer uma crítica a uma bomba que é manualmente controlada, a gente também tem que fazer uma reflexão em relação à anestesia inalatória. Tudo bem? Bom, em relação aos modos de infusão, né? Aqui eu faço uma menção à Digipump, né? Que é a bomba que eu uso, é a bomba da DigiCare. Mais uma vez, pessoal, sem conflito de interesse. Eu mostro aqui a bomba, a Digipump, por conta de um único motivo. É a bomba que me oferece hoje mais modos de infusão. Apesar de que a gente tem visto, né? Que a maioria dos colegas não sabem usar todas essas possibilidades, né? Todo esse portfólio de modos de infusão que a bomba da DigiCare oferece, né? Inclusive, a gente tem conversado aí com a DigiCare e se propondo aí também a tentar desvendar esses mistérios. Então, o que nós temos nas bombas de infusão? O modo peso, o modo taxa, o modo tempo, o modo sequencial, o modo TIVA, o modo trapézio e o modo que a gente chama de dose de ataque ou loading dose, né? Então, são muitas as possibilidades, né? Na verdade, aqui, a gente tem 7 modos de infusão de serva. É que a maioria dos anestesiologistas veterinários usam apenas um modo de infusão, né? A maioria ainda trabalha com ml/hora, né? E a gente tem que tentar evoluir, porque a gente pode utilizar muitas ferramentas dessa bomba que vão jogar muito ao nosso favor. Bom, e a pergunta que não quer calar nesse momento, né? Então, Mencalha, por que TIVA, né? Então, aqui a gente traz uma brincadeirinha, né? Porque o gás, o que significa gás, né? Vem do inglês, né? O gás sempre promove efeitos adversos importantes, né? Logicamente, é uma brincadeira, pessoal. Hoje, assumidamente, eu sou o anestesista do Team TIVA, né? Mas o que me fez trocar a minha técnica de anestesia geral foi justamente porque eu, particularmente, me adaptei à técnica e vejo que eu tenho muito menos efeitos colaterais com anestesia intravenosa total em relação à anestesia inalatória. Tudo bem? E aí nós vamos passar, então, aqui a algumas questões importantes sobre a TIVA, né? Ou seja, quais são as reais indicações da TIVA, né? Então, muito se fala, pessoas, esses trabalhos são trabalhos retrospectivos, trabalhos de meta-análise, estudo de corte, mostrando que a TIVA tem indicações interessantes no paciente oncológico, na neurocirurgia, cirurgias de via aérea,
cirurgias curtas e também lugares de acesso difícil, ou seja, quando nós, por exemplo, veterinários, estamos trabalhando fora do ambiente cirúrgico, né? Por exemplo, dentro da sala de imagem, no raio-x, ou ainda numa sala de ultrassom, ou quem sabe no curral, quem sabe a campo, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, por exemplo, né? Uma das possibilidades muito legais das nossas bombas de infusão é que a gente possa levar essas bombas de infusão, por exemplo, para o curral, de modo que a gente possa fazer uma anestesia a campo. Então, olha que interessante, né? Então, esses animais aqui, lá na Universidade Federal do Acre, a gente tem um problema enorme, né, de problema de casco. Então, nós vamos levar as nossas bombas para o curral para poder fazer os nossos procedimentos, né? Então, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? E a portabilidade dessas bombas são incríveis e, inclusive, né, elas têm uma bateria muito, muito duradoura. Então, se a gente conseguir carregar a bateria antes de levar para fora do centro cirúrgico, isso ajuda pra caramba a gente também. Bom, vamos mostrar alguns trabalhinhos aqui para a gente entender, né, as vantagens da anestesia intravenosa total. Esse trabalho foi publicado em janeiro de 2020, mostrando aqui, por exemplo, né, a influência do Propofol, tá, na anestesia intravenosa total, no manejo perioperatório, né, ou seja, pensando inclusive na recuperação desse paciente, né? Então foi um estudo, uma revisão narrativa feita em seres humanos. E eles mostraram o seguinte, né? Após essa coletânea de dados, pessoal, de um N superior a 88 mil pacientes, então foi mostrado que a ativa tem vantagens muito interessantes nas neurocirurgias, justamente porque, se a gente parar para pensar, o Propofol é um agente que diminui o metabolismo celular, tá? Então está muito relacionado à manutenção da autorregulação do fluxo sanguíneo encefálico, coisa que a anestesia inalatória não consegue fazer muito bem. Pacientes que tenham comprometimento renal, então está associado também a uma menor prevalência de disfunção renal aguda pós-operatória, menor incidência de náusea e vômitos nesses pacientes, menor probabilidade aqui de metástase, pessoal. Lembrando que o Propofol tem propriedades antitumorais, cada vez mais tem se falado isso. Vantagens no paciente idoso, e a gente naturalmente traz isso também para a medicina veterinária, tá? A gente consegue fazer a titulação mais precisa da anestesia intravenosa total. Menor dor pós-operatória, sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente trabalha com anestesia intravenosa total, a gente trabalha com 3, 4, 5, 6 fármacos simultaneamente, né? Pensando em uma anestesia multimodal. Melhor manutenção da homeostase cardiovascular, melhor manutenção também do sistema imune, lembrando que o Propofol tem propriedades antioxidantes, antiapoptóticas e anti-inflamatórias, ou seja, existem muitas vantagens que os trabalhos mais recentes têm mostrado em relação à anestesia intravenosa total. E aí eu trouxe aqui um framework, né, uma palavra inglesa bonita, né, para a gente entender o que eu preciso conhecer para trabalhar com TIVA, né? A gente costuma dizer, pessoal, que vocês precisam ter 3 domínios, né? O primeiro domínio é o domínio da dose, ou seja, eu preciso saber quanto eu tenho naquela seringa que eu preparei. Eu preciso ter o domínio da concentração, lembrando que eu trabalho com diluições, tá? Com exceção do Propofol, todas as drogas vão ser diluídas, né? Então eu preciso dominar também essa concentração que está chegando na corrente sanguínea e, consequentemente, que vai ser distribuída para as células. E eu preciso também dominar o efeito. Então, se a gente pensa nesses 3 domínios, domínio da dose, domínio da concentração e domínio do efeito, nós, sem dúvida nenhuma, estamos falando de farmacocinética, estamos falando da biofase, que a gente vai abordar especificamente daqui a pouquinho com os senhores, e da farmacodinâmica, né? Então, eu preciso conhecer a relação da dose com a concentração plasmática, a relação da concentração plasmática com o efeito, e depois eu preciso conhecer a relação da concentração cerebral com o efeito farmacológico propriamente dito. Então, a gente vai passar rapidamente, pessoal, logicamente é uma palestra curta, só para a gente realmente conhecer um pouquinho do que é a anestesia intravenosa total do século XXI, não aquela que a gente fazia no passado.
a gente fala um pouquinho de farmacocinética, né? Que se a gente parar para pensar, é tudo aquilo que o organismo faz com uma droga, né? E vai englobar todas aquelas fases de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Agora, o mais importante para a gente entender o quê? Eu preciso conhecer qual é o volume de distribuição das drogas que eu vou trabalhar. Então, exemplo, Propofol tem um alto volume de distribuição, remifentanil tem um baixo volume de distribuição. Tiva tem que conhecer mais farmacocinética. Preciso conhecer o clearance de cada droga. Preciso conhecer a meia-vida da droga. Não aquela meia-vida que a gente aprendeu na graduação, não. Aquela meia-vida que a gente aprendeu na química, que é somente a meia-vida de eliminação. A gente está falando de uma meia-vida após uma infusão. Após uma infusão que pode ser de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Então, uma meia-vida que a gente chama meia-vida sensível ao contexto, ou meia-vida contexto sensível. E vamos tentar também mostrar para vocês modelos farmacocinéticos matemáticos que a gente usa para ter a tal previsibilidade da ativa que eu comentei com os senhores, ok? Então, volume, distribuição, clearance, meia-vida e meia-vida contexto sensível são parâmetros farmacocinéticos que o anestesista precisa conhecer. Bom, mas o que é então a tal meia-vida contexto sensível, né? Uma coisa é a gente pensar assim, pessoal, meia-vida, né? Vamos pensar aquela definição clássica. Tempo necessário para que uma droga decresça sua concentração plasmática em 50%. Isso, numa infusão contínua, pouco importa para a gente, pessoal. Sabe por quê? Porque eu preciso manter a concentração plasmática. Então, quando a gente fala de meia-vida contexto sensível, é aquela meia-vida que a gente acabou de definir ao longo do tempo. Então, existem fármacos, pessoal, por exemplo, esse gráfico aqui mostra para a gente o quê? A meia-vida contexto sensível no eixo Y e a duração da infusão em horas. Então, uma coisa é usar o fentanil durante 1 hora, a outra coisa é usar o fentanil durante 4 horas, numa cirurgia ortopédica, por exemplo, de longa duração. Então, vamos pegar o fentanil como exemplo, né? Quando a gente usa uma infusão de 1 hora, a meia-vida contexto sensível do fentanil é de aproximadamente 30 minutos. Tempo esse que o paciente já vai estar na recuperação, muitas das vezes já está no canil, no gatil, na internação, e ainda tem fentanil circulante. Bom ou ruim? Depende. Bom para analgesia e péssimo se você tiver um plantonista com pouca experiência, incapaz de aferir uma pressão arterial, incapaz de avaliar uma depressão respiratória no pós-operatório. Agora, imagina se esse fentanil é administrado agora por 4 horas. A meia-vida contexto sensível dele chega a incríveis 160 minutos, pessoal. Então, olha como é que a coisa funciona. Então, quanto mais tempo eu uso determinadas drogas, mais tempo ela demora para ser totalmente excretado do organismo. Chamamos isso, então, de meia-vida sensível ao contexto. Então, o fentanil, o antigo tiopental, que a gente usou bastante na década de 90, início dos anos 2000, são drogas classicamente com a meia-vida contexto sensível elevada. Agora, quando a gente trabalha com o remifentanil, pessoal, tá? O remifentanil é o opioide de ultra curta duração que a gente tem trabalhado, não importa se você fez ele em 1 hora de infusão ou se você teve uma infusão de 7 horas, a meia-vida contexto sensível dele continua sendo em 6 minutos. E a gente vai tentar explicar por que isso acontece. Então, fármacos contemporâneos, remifentanil, pouca influência do contexto. O contexto é o tempo. Propofol também sofre pouca influência do contexto. Dexmedetomidina sofre uma moderada influência do contexto. Tudo bem, pessoal? Então, isso é extremamente importante. Mencalha, quer dizer que você não usa mais o fentanil? Não falei isso. Eu falei que se eu sei que o fentanil é uma droga que tem uma meia-vida contexto sensível importante, eu interrompo a minha infusão 30 minutos antes, por exemplo, 40 minutos antes. Ou se eu for fazer uma cirurgia de muita duração, de longuíssima duração, eu não uso fentanil. Eu vou, de repente, escolher o sulfentanil, que sofre menos influência do contexto. Ou vou escolher o remifentanil, que não sofre. Tudo bem, pessoal? Isso é extremamente importante para a gente. Então, para a gente entender os princípios da anestesia intravenosa total, a gente tem que entender isso. Ó. Você imagina um modelo hidráulico. Tá? Então, você tem aqui um recipiente, você tem aqui uma torneira e essa torneira está aberta. E você tem aqui um cano
na qual a água que você está enchendo esse recipiente está extravasando. Então, caramba, você concorda comigo que se você abrir a torneira e fechar, 1 hora não vai ter mais água dentro desse recipiente? Isso é anestesia intravenosa total. Por que a bomba de infusão fica ligada para a gente continuar mandando fármaco com menos dose? É verdade, a gente vai conversar sobre isso. Porque eu tenho um sistema de vazão. Ou seja, o fármaco, a partir do momento que ele é administrado, ele também começa o processo de biotransformação e excreção. 22% do débito cardíaco vai para o fígado e o fígado vai biotransformar esses fármacos, ok? Então, esse é o modelo que a gente gostaria de passar para os senhores. E entender, esse é o slide que eu considero mais importante de toda a anestesia intravenosa total. É a gente voltar lá na aula de farmacologia da graduação. Se você não viu isso na graduação, puxa a orelha do seu professor, isso é fundamental. A gente entende, pessoal, que a distribuição dos fármacos, né, que a farmacocinética, de um modo geral, ela obedece modelos matemáticos, né, ela se comporta muito bem. Então, vamos definir. Eu tenho o compartimento central, que eu vou chamar de V1. O que é o compartimento central? Todos aqueles tecidos que são altamente vascularizados, né, incluindo a circulação esplâncnica. Então, o V1, para mim, é o quê? É o sangue propriamente dito, tá? E toda a circulação esplâncnica. V2 são tecidos moderadamente perfundidos, como, por exemplo, a musculatura estriada esquelética. E a gente poderia até colocar um pouquinho aí a pele. E V3 são tecidos de baixa perfusão. O melhor exemplo que eu tenho aqui, tecido adiposo, né? Inclusive, botamos o V3 maior, porque é o que normalmente acontece, né? Então, presta atenção, pessoal. Quando você faz uma injeção intravenosa, você está enchendo o compartimento central, que é o sangue, que é V1. E a partir desse compartimento central, o fármaco vai ser distribuído para todos os compartimentos. Então, o coração fez o seu ciclo cardíaco, você tem a ejeção do sangue, 22%, por exemplo, vai para o fígado, 25%, 26% vai para o cérebro. Então, a gente precisa colocar essa fisiologia em ordem também. Então, se tem propofol no sangue, o propofol ele vai estar virtualmente sendo distribuído para uma série de tecidos. Então, existem fármacos que vão de V1 para V2, existem fármacos que vão de V1 para V3. Lembra que eu falei? Precisas conhecer o volume de distribuição de cada fármaco. Fármacos com alto volume de distribuição, como propofol, tiopental, fentanil, eles são fármacos tricompartimentais, ou seja, eles são distribuídos para todos os tecidos. Então, fiz um bolo de propofol, em minutos você vai ter propofol no sangue, no cérebro, no músculo e na gordura. Beleza? Fentanil, a mesma coisa. Diferente, por exemplo, da dexmedetomidina, diferente da própria cetamina. Já são fármacos que melhor se enquadram no modelo bicompartimental, somente em V1 e V2. Vai pouca dexmedetomidina, vai pouca cetamina para o compartimento 3, que é a gordura. Tudo bem? E o remifentanil é o nosso exemplo de modelo monocompartimental, que fica restrito a V1. Ou seja, por que o remi é incrível? Porque ele não tem um alto volume de distribuição, ele fica concentrado no compartimento central e nós temos uma grande previsibilidade dele. Porque eu não tenho perdas do remifentanil para os compartimentos periféricos. Isso é extremamente importante, pessoal. E lembrando que V1 também é o responsável por mandar os meus anestésicos gerais, os meus analgésicos para o compartimento efetor, tá? Que é o cérebro nesse caso. E de V1 também nós temos a eliminação, né? A excreção. Tudo bem? Agora, notem que eu tenho mão dupla. O fármaco que está no músculo vai voltar para V1, vai redistribuir. O fármaco que está na gordura vai redistribuir para V1. Lembrando, existem fármacos que são sequestrados pela gordura e que demoram mais a sair dela, como é o caso do fentanil, como era o caso do antigo tiopental. Então, a gordura segura e você tem um efeito acumulativo. Isso é o efeito acumulativo. Tudo bem? Extremamente importante. Então, eu quero que você entenda, pessoal, que a bomba de infusão ela começa alta, né? Por exemplo, vou induzir um paciente com 2 miligramas por quilo por minuto com o propofol. E passou a indução, eu intubei o paciente, essa minha taxa ela vem caindo para 0,4, depois para 0,3, depois para 0,2. Por que eu trabalho com taxas mais baixas?
Porque eu só estou usando o Propofol para manter a concentração plasmática que eu adquiri. Então, a manutenção nada mais é para compensar as perdas que está indo de V1 para V2 e que está indo de V1 para V3, no caso do Propofol. Tudo bem? Isso é extremamente importante. Bom, e não posso deixar de falar rapidamente da farmacodinâmica, que é o contrário, né? Agora, o que o fármaco faz com o próprio organismo, ou seja, uma relação entre a concentração da droga no organismo com os seus efeitos farmacológicos. Lembrando, todo fármaco faz aquilo que a gente quer, mas faz muita coisa do que a gente também não quer, especialmente se a gente exceder a tal janela terapêutica. Beleza? Vamos mostrar aqui então para vocês. Existe uma coisa que eu gostaria de falar e não posso deixar de falar quando eu dou aula aditiva, que é o parâmetro gama, que é um parâmetro que ele reflete a verticalidade da relação entre a concentração da droga e o seu efeito. Vocês vão entender melhor no próximo gráfico. Ou seja, a relação da concentração efeito vertical me diz o seguinte, que, por exemplo, pequenas alterações na concentração de um opioide me diz que eu tenho grandes alterações no efeito do medicamento. Ou seja, quem nunca deixou sem querer o fentanil um pouquinho mais alto, o sulfentanil um pouquinho mais alto, e você tem uma grande bradicardia, você tem queda da pressão arterial. Então, existem fármacos, né? E isso está relacionado a esse parâmetro gama, que quanto mais a gente dá mole, vacila com a taxa de infusão, a gente tem um efeito mais importante. Então, é basicamente isso aqui. Não é difícil, tá, pessoal? Esvaziem o copo de vocês. Farmacocinética é vida, tá? A gente costuma, inclusive, brincar com os alunos. Conheça bem a farmacologia e nós vamos ficar livre de qualquer tipo de situação. Então, o que nós temos aqui? Eixo Y, concentração plasmática do fármaco. Eixo X, tempo. Eu tenho certeza que durante a graduação, pessoal, ou mesmo depois de formado, que a gente olha um gráfico desse, a gente pensa assim, olha, no tempo 1, por exemplo, tem uma altíssima concentração plasmática e depois essa concentração plasmática começa a diminuir, é o fármaco sendo eliminado. Isso é uma das maiores mentiras que o teu professor pode te falar. Isso está errado. Na verdade, essa curva aqui, ela tem 3 segmentos. O segmento alfa, o segmento beta e depois o segmento gama, ou A, B e C, ou alfa, beta e gama. Tudo bem? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, a primeira queda acentuadíssima e rapidíssima da concentração plasmática é que o fármaco está sendo distribuído do plasma para o cérebro, para os tecidos altamente vascularizados, ou seja, é a fase que eu chamo de distribuição rápida, ok? Então, eu estou mandando de V1 para V0, né? Ou para VE, de efetor. Beleza? Bom, nós temos a fase de distribuição lenta agora, né? Ou seja, é a fase beta com a fase gama. O que é essa fase de distribuição lenta, pessoal? Essa fase de distribuição lenta é quando nós vamos agora de V1 para V2 e de V1 para V3. É quando o Propofol, por exemplo, está sendo distribuído para os compartimentos periféricos. E nós chamamos isso de fase lenta. E por que é mais lento aqui? Porque tem menos vaso sanguíneo, ora bolas. Porque o débito cardíaco para gordura é muito menor. Faz sentido? E somente o finalzinho dessa curva aqui é que é a fase de eliminação propriamente dito. Então, a partir de hoje, pessoal, o que é a concentração plasmática de um fármaco na anestesia intravenosa total? Ele é o somatório de alfa, beta e gama, ou seja, do que está indo do sangue para o cérebro, do que está indo do sangue para o músculo e para a gordura, e sim, o que está sendo excretado pelo organismo. E se a gente coloca isso, né, para entender isso na prática, todo mundo já ouviu dizer que o gato metaboliza mal o Propofol, né? O gato tem uma deficiência enzimática na glucoronidação, ou seja, na glucoroniltransferase. E aí a gente mostra que, olha que curioso, por isso que eu falo, eu faço TIV em gato, né? Inclusive, minha próxima palestra daqui a 15 dias é sobre anestesia intravenosa total em gato. E por que eu uso com segurança? Porque a fase A é muito rápida, a fase B é muito rápida. Então, alfa e beta, extremamente rápida. O gato só tem o problema na fase gama, ou seja,
a excreção é mais lenta. Olha aqui como é que essa curva é deitada, né, pessoal? Ou seja, quanto mais vertical eu tenho essa curva, mais rápido eu vou ter a excreção. Mas o gato continua acordando rápido. Por quê? Pasmem ou não, não sei se já pensaram sobre isso. O despertar anestésico não depende da biotransformação. O despertar anestésico depende de queda na concentração plasmática, ou seja, depende de redistribuição do nosso fármaco. Parem para pensar nisso. E quando a gente pega o nosso modelo tricompartimental e coloca isso no gráfico, a minha curva lá, então, ela é o quê? O somatório da distribuição de V1 para o cérebro, o somatório da distribuição de V1 para V2 e o somatório da distribuição de V1 para V3. Se a gente conseguir colocar isso no nosso DNA, pessoal, a anestesia intravenosa total ela acaba aqui. A gente tem uma altíssima previsibilidade. Então, para o paciente despertar, resta, por exemplo, no caso do Propofol, ele cair de 4 microgramas por ml no plasma. E se você quer aprofundar, você precisa manter esse Propofol, por exemplo, entre 4 e 6 microgramas por ml. Legal? Bom, vamos falar então um pouquinho de biofase, né? Não sei se lembram desse nome. A biofase, pessoal, é o local de ação do fármaco. No caso da anestesia geral, a biofase é o cérebro. Ela é essencial para a anestesia, pessoal. Então, por que eu digo isso? Não basta ter 6 microgramas por ml de Propofol no plasma se você ainda não tem 6 microgramas por ml de Propofol no cérebro. Então, existe um delay entre a sua administração e o efeito farmacológico. E enquanto você não entender isso de cada fármaco, você vai continuar tentando decorar situações e ter problemas eventuais em algum paciente, ok? Então, a biofase nada mais é do que a transferência do fármaco do compartimento central V1 para o local de ação, que a gente aqui está didaticamente chamando de VE, que na verdade também está dentro de V1, porque o cérebro é ricamente vascularizado. Então, existe uma constante de transferência, pessoal. Tudo na farmacologia, na farmacocinética, é uma constante. Constante de V1 para V2 chama-se K12. Constante de V2 para V1 chama-se K21. E aqui, pensando na biofase, existe uma constante chamada de K1E, ou simplesmente de K0, que a gente vai discutir. Então, o que vai influenciar a biofase? É um parâmetro farmacocinético obrigatório para a gente conhecer, chamado K0. Então, é a constante de equilíbrio entre o plasma e o efetor, que no caso é o cérebro. Tudo bem? Então, essa biofase, ela nada mais é que o elo entre a disposição do fármaco no sangue e o efeito no seu local de ação. Não é diferente da anestesia inalatória, não, pessoal. É a mesma coisa, só que você lá tem um vaporizador, aqui nós temos uma bomba de infusão fazendo isso. Bom, se a gente conseguiu entender isso junto, agora a gente vai matar a pau. E vocês vão entender muita coisa de anestesiologia clínica, sem decoreba. Então, vamos lá. K0 é a constante de equilíbrio, então, entre o plasma e o local de ação. Então, vamos lá. Fármacos que tenham uma alta K0. Opa, primeira coisa, cada fármaco tem o seu valor de K0. Então, se a gente tem fármacos com uma K0 alta, acima de 1 principalmente, tá? Nós vamos ter um efeito muito rápido. Ou seja, eu gasto menos tempo para o meu efeito farmacodinâmico. A maioria das drogas que tem um K0 muito alto, eu não preciso nem fazer bolos. Eu ligo a minha bomba de infusão e rapidamente eu equilibro concentração plasmática e concentração cerebral. É por isso que algumas drogas fazemos bolos e outras drogas não fazemos bolos. O bolos, pessoal, tirando o bolos do Propofol, né, que é fundamental, ele só serve para a gente encurtar o tempo. Então, imagina agora se eu tenho fármacos com K0 baixa, ou seja, 0 ponto alguma coisa, né, como é o caso do fentanil, um K0 extremamente baixo. O que eu faço para melhorar isso? Dou bolos, porque se eu não der o bolos, o tempo para ele fazer efeito é muito elevado. Mesmo com bolos, a gente tem esse tempo elevado. Então, de uma maneira geral, pessoal, eu trouxe aqui um spoiler muito grande do nosso livro de anestésio que está sendo escrito e vai ser publicado no ano que vem.
tá? O capítulo aqui de farmacologia dos anestésicos intravenosos. A gente aqui mostra para vocês fármacos com perfis farmacocinéticos diferentes. Eu vou pegar aqui alguns extremos. Fentanil, KE0 minúsculo, 0,1. Logo, eu tenho 6,9 minutos para atingir o equilíbrio, ou seja, a meia-vida de equilíbrio dele, e o seu pico de ação em 3,5 minutos. Então, olha o que acontece. Preste atenção se vocês não vivenciam isso. O cirurgião está lá tracionando o pedículo ovariano e você teve nocicepção. O paciente taquicardizou. O paciente fez uma crise hipertensiva. O paciente teve taquipneia. O anestesista menos experiente pega uma seringa, enche de fentanil e faz um bolos. E fala para o cirurgião, pode cortar. Só que esse fentanil ele é lento. Então, ele vai demorar 3,5 minutos para eu ter o meu efeito plasmático desejável. Então, você precisa fazer esse bolos 3,5 minutos antes de você fazer o seu estímulo cirúrgico. Já pararam para perceber isso? E olha o que acontece se você não faz isso. Frequente. Fiz na hora, cirurgião resolveu o problema dele e depois você tem uma bradicardia. Aí todo mundo chora, nossa, o fentanil é muito bradicardizante. Não é não. É porque você teve um pico de efeito 3,5 minutos depois e acabou o estímulo cirúrgico. O útero e o ovário, por exemplo, já saíram. E cadê estímulo para equilibrar? Logo, você tem altas concentrações plasmáticas de fentanil, altas concentrações cerebrais do fentanil e você vai ter bradicardia. Por quê? Você diminuiu, por exemplo, o estímulo cirúrgico. Ok? Vamos dar outro exemplo aqui. Olha, por exemplo, a cetamina, né? A nossa famosa cetamina. A KE0 da cetamina é de 1,3. Então, é um KE0 altíssimo que faz com que a sua meia-vida de equilíbrio seja de meio minuto, tá? E o seu pico de efeito em 1 minuto aproximadamente. Então, a cetamina, nós dispensamos aquele bolos para iniciar uma infusão por conta disso. Então, todo fármaco, pessoal, que tenha o seu KE0 próximo ali de meio, né, acima de meio principalmente, eu dispenso o meu bolos, porque a minha infusão rapidamente vai fazer com que eu tenha equilíbrio entre o plasma e a concentração cerebral. Extremamente importante isso. Olha a dexmedetomidina. A dex tem um KE0 muito baixo, então a dex também precisa de bolos. A não ser que você já tenha feito a DEX na MPA. Beleza, fez a DEX na MPA, não precisa de bolos. Mas se você fez a sua MPA com acepromazina e quer fazer uma infusão com dexmedetomidina, você vai precisar fazer o bolos da DEX, respeitar isso aqui, 6 minutos aproximadamente, para você não ter efeito colateral importante, e depois você começa a sua infusão. E para a gente dar uma resposta aqui, né? Nossa, professor, o que interfere, então, nessa biofase? Né? O que interfere nesse valor de KE0? A gente compara aqui o fentanil com o remifentanil. Então, existem alguns parâmetros que fazem com que isso seja importante. O seu pKa é muito importante, porque fármacos que têm pKa elevado, naturalmente, têm um alto coeficiente de solubilidade. Olha isso. Então, pKa alto, alto coeficiente de solubilidade. E se eu tenho um alto coeficiente de solubilidade, eu vou ter, inevitavelmente, um alto volume de distribuição. Então, vocês imaginam, fentanil V1, V1VE, V1V2, V1V3. Então, você tem fentanil saindo por 3 ralos diferentes. Então, é mais difícil ele equilibrar, demora mais tempo para ele equilibrar. Agora, você pega o REME com pKa de 7,1, uma solubilidade minúscula de apenas 18. Então, ele é monocompartimental, ele fica no plasma. Então, você só tem REME em V1 e em VE. E é por isso que ele tem um equilíbrio muito mais rápido. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as dicas farmacocinéticas resumidas que eu gostaria de deixar para os senhores. E eu não poderia deixar de, pelo menos, dar um en passant nos alvos farmacológicos da anestesia venosa, né? Então, os meus anestésicos e analgésicos, né? Eu chamo propofol hipnótico, fentanil, por exemplo, hipnoanalgésico, dexmedetomidina hipnossedativo, né? Todo esse meu portfólio, ele basicamente atua em vários locais, mas é verdade que os receptores GABA e os receptores de glutamato, tanto o AMPA quanto o NMDA, são extremamente importantes, né? Então, só para vocês não deixarem isso passar batido.
O Propofol, por exemplo, a cetamina, a Dex, o próprio ISO, né, que está aqui de penetra, eles são agonistas GABA, eles são GABA, né? GABA-A principalmente, são fármacos GABA-miméticos. Lógico que o Propofol é o mais importante. Deprimem a ativação do glutamato, como antagonizando receptores NMDA e antagonizando receptores AMPA, o AMPA também. Então, existem vários locais importantes para a gente falar dessa anestesia venosa e nós não vamos entrar hoje em mecanismo de ação, senão a gente não termina, tá bom? E, por fim, a gente partindo para o meio e final da nossa palestra, ainda vamos demorar um pouquinho, tá? Só para a gente focar agora. O que eu tenho usado hoje? Qual é o nosso portfólio da anestesia intravenosa total do século XXI? Opioides, fentanil, sulfentanil e remifentanil, principalmente. Vivemos uma era difícil agora, né? A pandemia tem dificultado, está encarecendo o nosso material de trabalho, é verdade, mas a gente tem conseguido aí trabalhar de uma forma melhor possível mesmo com essa crise. Nós temos não opioides, como o Propofol, o midazolam, eu particularmente não uso em infusão, mas é uma possibilidade, a acetamina, a lidocaína, o maroptan e a dexmedetomidina. Então, nós vamos falar um pouquinho e, logicamente, vamos falar mais do Propofol nesse primeiro momento. Então, é verdade, pessoal, que o Propofol ele é o único agente hipnótico de manutenção da anestesia que nós podemos utilizar na anestesia intravenosa total. Por mais que o Propofol hoje esteja mais caro, o que eu recomendo a vocês associem fármacos, né? Façam uma anestesia multimodal, façam uma analgesia multimodal, insira técnicas, por exemplo, de anestesia regional, que a gente vai conseguir reduzir muito o nosso Propofol. Então, ele é um fármaco hipnótico e sedativo também, com uma boa diminuição da pressão intracraniana, tá? Então, a perfusão cerebral é melhorada com o Propofol, mas nós temos alguns probleminhas, né? Frequentes períodos de apneia, e eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. E eu não posso, né, apesar de eu gostar muito do Propofol, eu não posso deixar de falar para vocês que ele é o maior depressor cardiovascular de todos os agentes endovenosos, tá? Então, ele está associado à hipotensão arterial, caso a gente trabalhe com altas taxas na sua manutenção. Esse trabalhinho aqui, pessoal, não deixe de seguir esse professor aqui, e não é seguir no Instagram não, tá, pessoal? É seguir na PubMed. O professor Andrea Cattai é um dos maiores pesquisadores do mundo italiano quando o assunto é Propofol. Ele também tem, junto com o professor Villani aí no Brasil, nosso grande mestre aí, desenvolvendo aí possíveis formas de a gente trabalhar com a alvo controlada, né? Então, o Cattai, em 2018, ele avaliou alterações hemodinâmicas durante a indução com o Propofol. Pessoal, foi indução, não estamos falando de TIVA, não. Aqui vale para o pessoal da PIVA, vale para o pessoal só de inalatória. Todo mundo hoje faz indução com Propofol, não é mesmo? Então, o Cattai, ele fez uma indução convencional de 5 miligramas por quilo em 30 segundos. Eu não mostrei o gráfico lá para vocês não, pessoal, mas a KE0 do Propofol é baixa, tá? É por isso que a gente precisa fazer o bolus para o animal dormir. E ele tem um tempo de equilíbrio em torno de 2,2 a 2,4 minutos. Então, é equivocado eu fazer uma injeção rápida do Propofol. Por quê? Você vai ultrapassar a janela terapêutica e você vai deprimir os quimiorreceptores pulmonares. É por isso que você vê muita apneia com o Propofol. Passe a fazer a sua indução como manda o figurino, mais lenta, você vai ver que as coisas são bem diferentes. Então, o Cattai trabalhou com uma dose normal de 5 miligramas por quilo em 30 segundos, né, que é o que a maioria ainda faz. Isso representa, o pessoal da Ativa, que já está mais avançado aí na nossa palestra, representa uma taxa de 25 miligramas por quilo por hora, né, bastante alta, né? Ou seja, e o que ele observou? Ele observou que em aproximadamente 1 minuto, esse paciente teve uma importantíssima diminuição da pressão arterial média, inclusive com uma taquicardia reflexa mediada por baroreceptores. Então, é importante você entender, pessoal, que um bolus rápido do Propofol, ele não é desejado, porque vai cair a pressão arterial e vai provavelmente cursar com uma grande depressão respiratória. Então, como que a gente tem feito o Propofol? Antes da gente falar dessas dicas, né?
cuidado com o que vocês escolhem de marca de Propofol. Tá? Eu vou mostrar para vocês duas situações que todo mundo provavelmente já viu com o Propofol, mas é uma marca específica de Propofol. Então, notem aqui, ó, esse animal aqui no primeiro vídeo, olhinho piscando, orelha mexendo, né? Então, vamos de novo aqui. Os menos experientes acham que está acordando. Vou fazer mais um pouquinho, vou aumentar a infusão do Propofol, vou fazer mais Propofol. Pessoal, isso é um efeito colateral. Isso é mioclonia de uma marca de Propofol que a gente usa em medicina veterinária. E outra, essa mesma marca também está muito associado a situações como essa aqui, ó. Olha o espasmo após a anestesia geral desse paciente, né? Com Schiff-Sheridan. Opa, o Propofol também está relacionado a isso. Qual é a minha dica? Escolha bem as marcas do Propofol. Não economizem com o Propofol. Não transportem o Propofol no sol. O Propofol não precisa de geladeira. Não sei se vocês sabem, a maioria usa. Ele só pede que eu tenha uma temperatura inferior a 25 graus. Muita gente tem relatado para mim diarreia com sangue, vômito com sangue. Então, cuidado com o armazenamento também desse Propofol, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos, então, trabalhado com o Propofol na bomba de infusão, tá? Nós não fazemos praticamente mais a indução anestésica manual, a gente programa a bomba. E a taxa recomendada é de 1 a 2 miligramas por quilo por minuto, programando o meu bolos em 2 minutos. Então, o bolos do Propofol se faz em 2 minutos. Professor, eu não vou fazer na bomba, vou fazer na mão. Ok, faça em 2 minutos. Tá? Como você vai fazer? O primeiro terço um pouquinho mais rápido, tá? E os outros 2 terços mais lento, de modo que você tenha aproximadamente 2 minutos. Ah, mas eu li um trabalho recente que se fizer isso em gato, excita. Não excita, não. Se você tiver uma boa medicação pré-anestésica, vai muito bem. Agora, se você não fez a medicação pré-anestésica ou fez uma medicação pré-anestésica mais leve, realmente o Propofol lentamente você pode passar pelo estágio 2 de Guedel e ter excitação. Tudo bem? Então a recomendação é uma boa MPA. As taxas que a gente tem utilizado é de 0,05 a 0,4 miligramas por quilo por minuto, começando, logicamente, da taxa mais alta em direção à taxa mais lenta, tá? Propofol precisa reduzir a sua taxa a cada 5 ou 10 minutos. A sua indução anestésica te gera concentrações plasmáticas previsíveis em torno de 4 a 6 microgramas por ml, tá? Lembrando que a sua indução ela é lenta, porque se você faz uma indução muito rápida, você também tem uma grande perda para V2. Então, vamos jogar com inteligência. Vai enchendo o V1 devagarinho, de modo que a transferência para V0 ou para VE, para o compartimento efetor, seja feita também de uma maneira interessante. Olha que legal, pessoal. A gente não tira as coisas da cabeça, não. O professor Mathieu Railar, em 2018, ele fez um trabalho em cães comparando a indução lenta com o Propofol ou a indução feita com uma pré-dose, né? Ou seja, uma dose baixinha seguido de uma injeção rápida. Tudo bem? Então, ele pegou aqui alguns cães e monitorou esses cães, mostrando essa indução rápida e a indução lenta. E o que nós observamos? Que quando o Propofol foi induzido lentamente em 2 minutos, pessoal, a nossa taxa de indução foi extremamente menor, em torno de 1,3 miligramas por quilo por minuto. Tá? Isso foi significativo do ponto de vista estatístico. Então, tanto o bolos rápido com o Propofol, com uma pré-dose, ou ainda pré-dose com solução salina como controle, consumiram mais Propofol na indução anestésica. O que isso quer dizer, professor? Que provavelmente esse grupo que recebeu o Propofol em dose lenta, em 2 minutos, eu tive menos efeitos colaterais, porque relação dose-efeito, né? Se eu gastei menos Propofol, consequentemente eu deprimi menos esse paciente. Dados importantes da farmacocinética do Propofol. A meia-vida alfa do Propofol em torno de 2 a 4 minutos, né? Não sei se você lembra, pessoal, que a meia-vida alfa é aquela meia-vida de distribuição de V1 para VE, para o cérebro, então de 2 a 4 minutos. A meia-vida beta, que é V1 para V2 e V1 para V3,
em torno de 30 a 60 minutos, né? 30 mais para o músculo e 60 mais para a gordura. Isso está contando, pessoal, não é só o que está transferindo de V1 para os periféricos, não. O caminho de volta também. Então, isso quer dizer que V3 demora aproximadamente 60 minutos para equilibrar com V1. Isso quer dizer que V2 demora aproximadamente 30 minutos para equilibrar com V1 de novo. Agora, quando a gente pensa na meia-vida gama, né, aquele parâmetro gama, que é a fase da curva farmacocinética relacionada à eliminação, à excreção, aí sim ela é extremamente alta, né? De 4 a 7 horas. Então, volto a afirmar, o que determina o despertar anestésico é queda da concentração plasmática e, consequentemente, caiu o plasma, caiu o cérebro. Então, eu posso garantir para vocês, é rápido acordar com uma ativa com o Propofol. Agora, isso não quer dizer que o Propofol foi eliminado. Esse paciente ainda tem Propofol circulante entre 4 e 7 horas. Só que numa concentração plasmática tão pequenininha que é improvável que você tenha, por exemplo, depressão respiratória e hipotensão arterial. Legal? E, mais uma vez, lembrando que o Propofol sofre pouco influência do contexto, né, do tempo, e por isso a gente explica uma rápida recuperação quando a gente faz uma ativa com o Propofol. Trouxe aqui alguns gráficozinhos que a gente tirou de um programinha chamado de Tiva Trainer, né, extremamente importante. Em verde, nós temos o quê? Concentração cerebral, e em vermelho nós temos concentração plasmática. Então, depois de um bolos, tá? Isso aqui é num simulador, logicamente, eu demorei 2 minutos e 38 segundos para equilibrar o quê? Concentração plasmática com concentração cerebral. E é por isso que a gente, então, recomenda que esse bolos seja um bolos mais lento. Olha essa informação na mão de um clínico, pessoal, que está recebendo um animal 1h da manhã, por exemplo, para tirar espinho numa emergência, e ele tem que anestesiar com Propofol. Esse clínico, ele pega o Propofol e faz em 10 segundos, e aí faz apneia, e aí vem ponto VG26, e puxa a língua, e vem oxigênio, e vem ambu. Isso tudo seria resolvido se a gente ensinasse, se a gente democratizasse essas questões, pessoal. O bolos tem que ser feito em 2 minutos. Beleza? Bom, aqui está um exemplo de uma taxa de infusão contínua em taxa fixa. Então, olha lá, fizemos um bolos e depois nós continuamos a anestesia. Vamos supor 0,4 miligramas por quilo por minuto, que é a taxa mais alta que a gente mantém o Propofol normalmente. Olha o que acontece ao longo do tempo. 10 minutos, 20, 30, chegando a 40, 50 minutos de anestesia, o Propofol passa a janela terapêutica. Ou seja, eu tenho mais Propofol no plasma que o teto da janela terapêutica e eu tenho mais Propofol no cérebro que o teto da janela terapêutica. O que vai acontecer com esse animal? Esse animal ele vai simplesmente ter apneia, esse animal ele vai ter hipotensão arterial e ele vai recuperar lento. E você vai falar mal da ativa, mas você não entendeu que o Propofol ele precisa de taxa variada. Por quê, pessoal? Porque você tem, olha nesse momento aqui, por que a taxa passou se você não alterou a sua taxa? Está vindo o Propofol da gordura para o sangue, está vindo o Propofol do músculo para o sangue. Encheu o sangue, tem mais Propofol no cérebro. Então, é por isso que a gente tem que considerar o quê? Taxas decrescentes do Propofol a cada 5 a 10 minutos, porque eu tenho 3 bombas de infusão nesse momento. Eu tenho a minha Digipump fazendo Propofol, eu tenho o V2 fazendo Propofol no sangue e eu tenho o V3 fazendo Propofol no sangue. Se você entendeu isso, a sua ativa nunca mais vai ser o mesmo. E olha o que acontece se eu agora simplesmente fizer o Propofol em taxa variada. Comecei com 0,4, caí para 0,35, 0,3, 0,25, 0,2, até o mínimo possível. Olha aqui, passou, aumentei e eu começo a diminuir. Se você começa a reduzir a sua taxa, você mantém esse Propofol dentro da janela terapêutica. Vou dar só outra dica. Aqui no Tiva Trainer, a gente está aproximadamente com 4,5 microgramas por ml. Você está próximo do teto da janela terapêutica. Se você tiver uma boa analgesia, um bloqueio loco-regional, você consegue trabalhar com Propofol aqui, ó, 2 e pouco, 1 e pouco. Vamos pensar aqui em 2. Então, qual que é o segredo do paciente acordar rápido? É a gente trabalhar com planos mais superficiais de anestesia.
Para isso, eu preciso o quê? Analgesia, bloqueio loco-regional, eu preciso de anestesia multimodal. Se você trabalhar próximo da base da janela terapêutica e não do ápice, você tem a recuperação muito encurtada desse paciente, ok? Então, o Propofol, isso aqui todo mundo sabe, né? Metabolismo principalmente hepático, né? Em 60%. E vamos agora partir para o terço final da nossa conversa. Vamos apresentar aqui outras drogas, né, que a gente trabalha na nossa anestesia intravenosa total. Vamos lá. Então, o fármaco que eu falo agora é a acetamina, né? Ou seja, é mais um fármaco, não é um anestésico geral, tá? Para a gente hoje, a acetamina não é mais um anestésico dissociativo. A gente trabalha com doses analgésicas, pessoal. Então, a acetamina é nada mais, nada menos que um hipnoanalgésico. Então, a acetamina tradicional é uma mistura racêmica, ou seja, a tua acetamina convencional da maioria dos fabricantes, quer dizer, de todos os fabricantes veterinários, é uma mistura de duas porções, vamos colocar assim, né? Vamos pensar assim. Então, nós temos o isômero R- e nós temos o isômero S+. Então, a acetamina, ela é uma mistura desses dois isômeros. O que isso é ruim? Em todos os fármacos, somente um dos isômeros é ativo. No caso da acetamina, o isômero que é ativo é o S+. Então, de lambuja, você ganha o R-. É por isso que hoje a gente tem procurado trabalhar com o enantiômero S+, com a dextrocetamina, tá? Que tem uma potência analgésica 3 a 4 vezes maior, tem o clearance mais elevado, então eu tenho uma previsibilidade maior com a dextrocetamina. Diferente do Propofol, eu não preciso de bolos com acetamina, tá? Por quê? Porque a acetamina tem o maior KE0 de todos, então a gente consegue equilibrar plasma e cérebro rapidamente. Consigo reduzir as taxas de infusão do Propofol para poupar dinheiro, Mencalha, não somente para isso, para você melhorar o despertar anestésico do paciente. Imagina no gato, que metaboliza mal o Propofol. Isso é muito importante. Ajuda na estabilidade hemodinâmica e o melhor de tudo da cetamina e da dextrocetamina. Nós temos um efeito analgésico e um efeito anti-hiperalgésico extremamente interessante, principalmente mediado pelo antagonismo dos receptores N-metil-D-aspartato. Uma coisa que muito me perguntam, cara, quanto que você tem usado de dose da cetamina, né? Quando a gente usa cetamina na indução anestésica, né, eu uso pouco, tá, hoje em dia, né, de 0,5 a 1, e a sua infusão contínua, a gente tem trabalhado com taxas que variam de 0,6 a 1,8 miligramas por quilo por hora. O que a gente tem observado? As doses clássicas que a gente usa da cetamina no Brasil em infusão 0,6 miligrama quilo hora. Me perdoe se tem alguém aqui nos assistindo que trabalha com outra taxa, trabalha com minuto, por exemplo, não é só fazer conta, é só transformar. Eu trabalho com praticamente tudo em hora, com exceção do Propofol, que trabalha em minuto. Mas o que a gente tem observado é que quanto mais próximo de 1,8 miligrama quilo por hora, melhor é meu efeito antinociceptivo. Isso pensando no intraoperatório, tá? A gente vê pouca influência sobre, por exemplo, a hiperalgesia pós-operatória, a lodínia pós-operatória, mas a gente tem observado que cirurgias de maior magnitude de dor, na qual, por exemplo, eu não consegui fazer um bloqueio loco-regional ou a minha analgesia foi insuficiente, essas taxas maiores, próximas de 1,8 miligrama por quilo por hora, me geram uma analgesia melhor. E isso foi explicado, né, num recente paper publicado pelo professor Kaka, um fantástico, trabalha muito com cetamina, que mostra que quanto mais próximo de 1,8 miligrama quilo hora, mais chances a gente tem de atingir o alvo farmacológico analgésico, que é de 200 microgramas por ml de cetamina. Tá? Extremamente importante aí essa informação. Bom, em relação à dexmedetomidina, né, uma grande querida da anestesiologia moderna, né, muito criticada por uns, amada por outros, né, como é o meu caso, eu só tenho coisas boas para falar da Dex, a despeito, inclusive, das suas alterações hemodinâmicas, que a gente vai falar um pouquinho, né? A Dex, pessoal, tem um KE0 baixo, então precisa de bolos para você equilibrar, a não ser que você já tenha feito a Dex na medicação pré-anestésica. Então, te garanto que os seus 3, 4, 5 microgramas quilo de Dex no cão, sei lá, 7, 10 microgramas quilo
no gato, na MPA, já te gera concentrações plasmáticas favoráveis para simular o bolos que você não vai precisar fazer. Agora, não fez ela na MPA, precisa fazer o bolos. E o bolos dela, pessoal, precisa ser um bolos lento, tá? Lembrando que a sua constante de equilíbrio fica em torno aí de 5 minutos. Então, para que usar DEX? A DEX é um hipnossedativo e é um hipnoanalgésico, ela tem propriedades sedativas e analgésicas. Reduzo demais as taxas do Propofol. Vocês lembram que quando vocês associam outros fármacos, essa janela desce. Ou seja, a base é 4 e o ápice é 6. Mas se você está infundindo DEX, se você está infundindo cetamina, está infundindo opioide, é muito provável que o seu target tenha mudado. Você tem agora uma base de 1 e um ápice de 3. Olha isso, hein? Nós fazendo sinergismo de efeito farmacodinâmico, isso, para reduzir o consumo do Propofol. E outra coisa, pessoal, eu nem ia falar isso nessa palestra, mas vou falar, né? Estamos empolgados em te dar todo o conhecimento que a gente tem. A DEX não faz vasoconstrição, a gente vai ver isso. Então, à medida que ela aumenta a resistência vascular, que é ruim, né, por vários motivos que a gente vai tentar discutir um pouquinho, mas vamos usar isso a nosso favor. A gordura, por exemplo, V3, não é um tecido de baixa vascularização, ou seja, tem vasos sanguíneos pequenos. Se eu faço vasoconstrição nesses vasos sanguíneos, quer dizer que eu posso alterar a chegada do Propofol em V3. Olha isso, hein? Então, uma das vantagens de usar DEX é reduzir a distribuição de V1 para V3, tendo em vista que você vai vasoconstringir todo esse compartimento lento, que é o compartimento gorduroso. Reflitam sobre isso. A DEX, então, pode influenciar a meia-vida sensível ao contexto do Propofol, extremamente importante. Ela faz uma analgesia visceral, pessoal, isso é muito discutível ainda, tá? Mas os estudos experimentais indicam que é modulado principalmente pelo antagonismo dos receptores de substância P nas vísceras, tá? Então é um efeito analgésico interessante, tá? Da dexmedetomidina. E ela tem um baixo efeito acumulativo, né? Lembrando que a dex não é monocompartimental, mas ela é bicompartimental. Então, ela não tem esse efeito acumulativo tão grande como é o fentanil, é intermediário, tá? Vale a pena, numa cirurgia mais longa, a gente desligar a nossa bomba um pouquinho antes. Bom, e sobre os efeitos hemodinâmicos, né? Eu prometi não falar muito de cada droga especificamente, né? Mas da DEX vale a pena dizer. Muitos cursos que eu dou pelo Brasil, pessoal, a gente ouve assim, nossa, professor, mas eu não uso DEX, não, né? Ela faz uma baita bradicardia. Eu falo assim, não, a DEX não faz bradicardia. A DEX, ela faz hipertensão. Então, o mecanismo inicial da DEX, pessoal, e o mecanismo hemodinâmico, tá? Não o mecanismo de sedação, a DEX faz vasoconstrição periférica, ou seja, ela aumenta a resistência vascular. Então, a pressão arterial aumenta um pouquinho, não é isso? E se você errar a mão, ela aumenta muito, inclusive. Então, esse aumento transitório da pressão arterial, né, lembrando que isso é bifásico, existe um mecanismo reflexo, que é a bradicardia. Então, eu brinco com os alunos, não é a DEX que faz bradicardia. Quem faz bradicardia é o organismo, para tentar compensar o aumento da pressão arterial. O que eu queria dizer para vocês sobre isso, pessoal? O aumento da pressão arterial é dose dependente. Então, se você perguntar a qualquer médico anestesiologista, fala assim, é verdade que a DEX aumenta a pressão? Eles vão dizer assim para vocês, não, a DEX faz hipotensão. Por quê? Porque eles não usam a DEX na MPA, eles não usam a DEX em dose alta, as taxas de infusão, pessoal, são baixas, e as nossas também são baixas. O que é alto é a nossa MPA. Então, quando a gente faz a DEX em infusão, nós não temos o efeito de vasoconstrição, a gente tem mais vasodilatação. Recomendo que vocês estudem receptor alfa-2A, alfa-2B e alfa-2C. Eu tive o prazer de ser banca, né, alguns anos atrás, da monografia de conclusão da residência da Mila, que é uma anestesista aqui do Rio de Janeiro, super competente, nem sei se ela está aqui nos assistindo, espero que sim. E ela mostrou isso muito bem lá na apresentação da monografia dela. Então, quando a gente trabalha com a DEX em infusão, sem fazer ela na MPA, você pode, inclusive, ter hipotensão. Tudo bem? Isso é extremamente importante da gente colocar. E vai mais, né, pessoal? Aqueles que criticam a DEX, mas
a DEX diminui o débito cardíaco. É verdade. Será que essas pessoas que falam isso também mostram que, apesar, né, a despeito da queda da DO2, a VO2 também cai consideravelmente? Então, os trabalhos em pacientes saudáveis têm mostrando um aumento da extração de oxigênio em 400%. Então, isso é muito bacana, mas muito legal. A DEX, por exemplo, semana passada eu dei um curso lá na Melovet, em Campinas, e uma das estagiárias me questionou, professor, mas e a DEX não pode aumentar a prevalência de disfunção renal aguda por conta dessa redução do débito? E os estudos, por exemplo, em seres humanos, né, que é o que a gente tem mais hoje de informação, mostra o contrário. Um efeito, inclusive, de menor prevalência de disfunção renal aguda com a utilização da DEX. Por quê? A DEX, por exemplo, é um alfa-2. Ela inibe o hormônio antidiurético, então ela faz uma diurese fisiológica extremamente importante. Então tem muita coisa bacana. Quem sabe um dia a gente fala um pouquinho mais sobre a dexmedetomidina. Então, se você não fez na MPA, sugestão, bolos de 1 micrograma por quilo intravenoso, lentinho, pessoal, é em torno de 5 minutinhos, uma infusão contínua em torno de 1 a 2 microgramas quilo hora. Garanto para vocês, é improvável que vocês vejam hipertensão arterial. Bom, e a gente começa a partir para o finalzinho aqui da nossa fala e vamos falar dos opioides, né, que tem nos deixado preocupados hoje com várias coisas, né? Antes da pandemia, a indústria produzindo menos opioide devido à crise lá nos Estados Unidos, a crise no Canadá, pessoas adictas, né, consumindo opioide em fins recreativos. E agora, com a pandemia, né, esse superfaturamento da indústria farmacêutica complicando a nossa vida. Os opioides, pessoal, a maioria precisa de bolos para o equilíbrio, tá? A maioria, exceto o remifentanil e o alfentanil, tá? Nós não precisamos fazer com esses dois. Funções: reduzir a taxa do propofol, estabilidade hemodinâmica e ainda analgesia, né? O opioide, ele continua sendo a pedra angular no tratamento da dor aguda. E aí nós temos várias opções de infusões, né? Então nós temos o alfentanil, que a gente usa pouquinho, tá? E tem que usar pouquinho mesmo, porque o perfil farmacocinético dele é horroroso. Nós não temos no Brasil a buprenorfina, não usamos a codeína em infusão, mas usamos e podemos usar fentanil, morfina, remifentanil, o próprio tramadol é possível, apesar de eu particularmente não gostar muito para esse fim. E aqui não está, mas nós poderíamos utilizar a metadona. Agora, é verdade que os melhores opioides para infusões que nós temos são fentanil, sulfentanil e remifentanil. Então, a gente precisa, na verdade, estudar um pouquinho, né, dessas características físico-químicas, como a gente já adiantou lá atrás, para melhor aplicar esses opioides, né? Então, olhem o pKa. Quanto menor o pKa, menos lipossolúvel é e, consequentemente, menor volume de distribuição eu vou ter. Então, aqui a gente acaba fazendo uma comparação, tá? Uma brincadeirinha aqui, um comparativo entre, por exemplo, o Remi e o Sufenta, tá? Quem não usa Sufenta ainda, pessoal, é a melhor alternativa para você ser o coluna do meio, tá? Se você não quer o extremo do Remi ou o extremo do fentanil, o Sufentanil é uma excelente droga para isso e a pandemia não retirou ele do mercado, tá? Nós estamos conseguindo comprar normalmente. Então, olha a comparação. O Remi tem um volume de distribuição baixinho, de 0,2 litros por quilo, enquanto o sulfentanil tem 3 litros por quilo. O clearance do Remi é muito alto, 30 a 40 ml quilo, 30 ml quilo minuto, saiu errado aqui, e o do sulfentanil 10 a 15 ml quilo minuto. Por que o clearance do Remi é alto? Por dois motivos, pessoal. O Remi é metabolizado no sangue por esterases plasmáticas e o Remi não tem tanta ligação à proteína plasmática, né? Isso faz com que ele seja excretado muito facilmente. Então, é a droga mais previsível que nós temos hoje na moderna anestesia, tá? Eu costumo dizer que o Remi, ele não tem cauda, tá? Imagina assim, ó, imagina se a gente vai manobrar um navio, se a gente vai manobrar uma jamanta, né? Você vira a jamanta, a sua traseira não virou. Esse é o fentanil, né? Lento, ele tem uma cauda enorme, né? Ele não é tão previsível. O Remi não tem cauda. O Remi é um carrinho pequenininho para a gente manobrar, né? Um carrinho com direção elétrica, um carrinho extremamente pequeno que a gente consegue. Virou a frente, a traseira já virou junto. Então, justamente por isso, pessoal, volume de distribuição baixo. Então, olha aqui, ó, V1, V2,
V2, perdão, e V3. Então, vai pouquíssimo remifentanil para V3. A gente diz que não vai, mas vai um pouquinho, titica de nada. Então, ele fica muito concentrado em V1. Quando eu vejo o sulfentanil, eu já vejo que tem mais sulfentanil chegando um pouquinho em V3. Se a gente compara agora com o fentanil, é maior ainda, né, pessoal? Por quê? O volume de distribuição do fentanil é o maior de todos, 4 litros por quilo. Então, fez um bolo de fentanil, está fazendo uma infusão de fentanil, você vai ter fentanil em V1, vai ter fentanil em V2 e vai ter fentanil em V3, né? Então, lembrem da jamanta. Vai manobrar a jamanta? Cuidado com a sua cauda. O que eu quero dizer com isso? Olha, estamos lá com 5 microgramas quilo-hora de fentanil na cirurgia. Bradicardia, hipotensão. Vou reduzir, vou lá na minha bombinha, lá na minha digipump e dou um tapinha para 1 micrograma quilo-hora. Você só vai ter esse efeito visível daqui a 5 minutos, 3 minutos e meio, vai? 3,5 a 5. Por quê? Ele é lento. Então, não esqueçam disso. O REM, não. À medida que você quer jogar o REM para 20, né? Tá em 10, quero jogar ele para 20, eu quero zerar ele, em muito pouco tempo, em menos de 1 minuto, você consegue ter essa resposta, tá? Então, o REM, eu costumo fazer sempre essa analogia. É um carro pequeno e o fentanil é uma jamanta. E aí nós temos o intermediário, né? Nós temos o sulfentanil. Então, qual é a vantagem do sulfentanil em relação ao fenta? Potência analgésica maior, que eu não comentei. Volume de distribuição um pouco menor, somente 3 litros por quilo, então vai menos para V3, ele sofre menos impacto da minha vida contexto sensível, e tem um clearance maior, em torno de 15 ml quilo minuto, tá? Porque ele tem menos ligação proteica. Beleza? E para a gente, então, finalizar a nossa palestra, devo estar aí com o meu tempo quase estourado, o remifentanil, então, ele é um agonista total, um agonista Mi, é o opioide de eleição para infusão mais longa. Então, não quer ter problema? É uma cirurgia de 3, 4 horas, né? Aquele cirurgião mais lento, trabalha com REM. É um gato, né? Que metaboliza já mal, joga o REM, tá? Metabolizado por esterases plasmáticas e tissulares, não tem influência da minha vida com um contexto sensível. E nós temos trabalhado de 5, botei aqui 10, mas temos trabalhado de 5 a 20 microgramas por quilo por hora. Agora, o sulfentanil e o fentanil, eles já são mais restritos para essas infusões prolongadas. Ah, professor, não tem outro. Amanhã tem a cirurgia, o fentanil. Ok. Vamos desligar ele 40 minutinhos antes, 30 minutinhos antes. Se for uma cirurgia muito longa, você vai precisar fazer isso. Por quê? Tem distribuição grande, tanto para V2 quanto para V3, e especialmente o fentanil. Ele sofre sequestro tecidual. Então, tanto a gordura quanto a musculatura faz o quê? Capta e demora a soltar o fentanil. Tudo bem? Então, eu tenho, depois desse acúmulo em V2 e V3, uma grande redistribuição para VE. Então, é aquele teu paciente que ficou 4 horas na infusão de fentanil, ele vai acordar rápido, tá, pessoal? O problema é lá na internação. Aí você vai ter a gordura soltando lentamente aquele fentanil para o cérebro. Imagina, 4 horas de infusão, ele vai ficar 2 horas liberando aquele fentanil. E você, por exemplo, já fez uma metadona no pós-operatório, né? Você já fez outro opioide como analgésico, e talvez esse paciente ele possa ter complicações na sua internação. Beleza? Então, ambos precisam de bolos, tá lentinho, por favor, especialmente o sulfenta, meio micrograma por quilo de bolos, em torno aí de 3 minutos, e uma taxa de infusão aí de meio a 1 micrograma por quilo por hora. O fentanil, um bolos de 5, tá? Micrograma quilo, tá? Um bolos lentinho também em 3 minutos, e a taxa de infusão de 5 a 10 microgramas quilo hora. Olha o que acontece quando você faz, então, o seu fentanil em bolos, pessoal. Lembrando, verde, concentração cerebral, ou concentração no efetor, se preferirem. Vermelho, concentração plasmática, né? Então, fiz um bolos lá, ó, 3,3 microgramas por ml, passou a janela terapêutica, então vem aquela bradicardia, né? Vem aquela depressão respiratória. E onde se encontra? 3 minutos e 42. Então, é nesse momento aqui que a gente chama da estérese, né? Ou seja, o tempo que eu tenho entre o bolus e o equilíbrio no compartimento efetor. Não esqueçam disso, pessoal. Tudo bem? Então, a gente vê muito isso aqui, né? A gente vê os seus bolos sendo muito alto, né? Muito rápido. E quanto mais rápido a gente faz esse bolos, tá? Muitas das vezes a gente pode demorar ainda mais para atingir
a concentração cerebral. Beleza? Alguns adjuvantes que a gente tem usado, não vai dar tempo da gente falar na nossa palestra de hoje, tá? Particularmente amo utilizar a infusão contínua de lidocaína, tá? No cão, no gato jamais, por conta de depressão grave cardiovascular. Tenho trabalhado com taxas em torno aí de 3 miligramas por quilo por hora. O Maropitam, pessoal, tem também se mostrado um excelente agente antinociceptivo, tá? Tanto no gato quanto no cão. Precisa do bolos, tá? O bolos de 1 micrograma por quilo, seguido de uma taxa de infusão aí que tem variado de 30 até 100 microgramas por quilo por hora, com uma analgesia visceral extremamente interessante, tá? Então, sugestão aí de leitura também, os trabalhinhos com o Maropitam. Eu não tenho grandes experiências com o magnésio, usei muito pouco aqui no meu dia a dia, tá? Mas tenho colegas aí excelentes que também têm utilizado o sulfato de magnésio como infusão. Beleza? Então, como conclusões, espero que eu tenha atingido a expectativa de todos e cumprido aí o meu tempo. Ativa, né? Anestesia intravenosa total. É uma anestesia que, no meu entendimento, eu tenho uma maior previsibilidade de alteração de plano anestésico. Ela não é modinha, né? Na verdade, ela ascendeu, ela está se popularizando. Por quê? Bombas de infusão mais precisas, bombas de infusão mais disponíveis para a gente no mercado, associado a fármacos com melhor perfil farmacocinético e farmacodinâmico, como a gente citou aqui, por exemplo, o remifentanil, a dextrocetamina e a dexmedetomidina. Sabendo trabalhar com ativa, ela vai te conferir uma melhor estabilidade hemodinâmica. A gente não vai ver aquela montanha russa que muitas das vezes a gente via com a anestesia inalatória, principalmente no vaporizador universal. Tá? Então, a gente vê uma estabilidade hemodinâmica legal, desde que, pessoal, a gente venha reduzindo as doses do Propofol, saiba fazer as associações, né, na hora certa, né, na dose certa. Ela apresenta excelentes indicações, né, em algumas situações específicas, como a gente falou, no paciente oncológico, na neurocirurgia, enfim, no idoso. E a analgesia perioperatória, ela é fundamental, tá? Então, não é somente pensar a ativa. Na verdade, é anestesia multimodal. Ativa, hoje, no meu entendimento, é uma anestesia multimodal que é mantida por um fármaco intravenoso, que é o caso do Propofol. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais a DigiCare por promover esse evento, agradecer o convite, agradecer de estar abrindo esse evento tão importante, né? Dizer que a DigiCare assim, é uma grande parceira nossa e que a gente não está aqui em troca de nada, é absolutamente porque a gente confia e acredita nos produtos da DigiCare. Eu espero que a gente tenha semanas de muito aprendizado, né? Na sequência, nós vamos ter Dr. Francisco Melo falando de ventilação e monitoração, vamos ter Dr. Rafael Nudelman falando um pouquinho de intravenosa total em animais selvagens. Eu mesmo volto a falar de anestesia intravenosa total em felinos. Nosso amigo Rodrigo Neca, lá do sul do país, que faz muita intravenosa total em animais zoológicos. Enfim, é um evento incrível. Eu só tenho a agradecer a todos a oportunidade de estar com vocês, de ser lembrado pela DigiCare, e a gente está à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Paula Billy, meu grande amigo, obrigado. Olá, muitíssimo. Puxa vida, Rodrigo, vou mudar de área. Vou deixar de ser cirurgião e vou começar a ser anestesista, entendeu? Porque foi uma apresentação fantástica, super esclarecedora e super didática, o que não poderia ser diferente pelo seu nível de conhecimento, pela sua experiência mesmo. Vários colegas aqui parabenizaram, né? A gente tem uma pergunta do nosso colega lá do Chile, o Juan Dias, que ele quer saber qual é o tempo de equilíbrio da lidocaína em cães e gatos. Em gatos você já falou que você não usa, né? Mas em cães você podia dar uma olhada para nós aqui, fala para ele lá. Excelente. Mais uma vez, aí, obrigado pela pergunta, pela participação. Né? Um prazer enorme ter gente aí da América do Sul aí nos prestigiando. A lidocaína é uma grande confusão. Tá? A gente tem tentado compilar esses dados aí para o nosso capítulo de livro, inclusive, tá? Mas até o que os artigos têm mostrado, né? Hoje os livros falham muito nisso, mas os artigos mais modernos em TIVA,
tem nos mostrado que a lidocaína tem um KE0 intermediário, ou seja, não é um KE0 nem tão baixo e nem tão alto. Então, no nosso entendimento, ela dispensa o bolus inicial para fins analgésicos, né? Não para fins antiarrítmicos, como a gente trabalha em outras questões, tá? E o tempo de equilíbrio dela tem sido falado algo em torno aí de 3 a 5 minutos, tá? Então, essa é a informação mais recente que a gente tem a respeito da lidocaína. Mas complemento aqui a minha informação. Talvez seja, de todos os fármacos que a gente conversou aqui, aquele que a gente menos tem a informação em cão e gato nesses parâmetros farmacocinéticos. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta aqui também da Diana. Acho que Pessoli, não sei se falei certo o nome dela, Diana, depois se eu falei errado, me desculpe. Ela perguntou sobre a sua experiência com o uso da metadona intiva. Maravilha, Diana, né? Eu não uso a metadona diretamente em infusão na anestesia intravenosa por questões assim bem pontuais, né? Nós acreditamos que ela não tem um perfil farmacocinético tão favorável como, por exemplo, tem o remifentanil, como, por exemplo, tem o sulfentanil, como, por exemplo, tem o próprio fentanil. Tudo bem? Porém, eu indico frequentemente a metadona em infusão contínua no pós-operatório. Tá? Eu, particularmente, eu prefiro utilizar a metadona do que a morfina em infusão contínua. Né? Lembrando que a nossa ativa na veterinária, tá? A gente às vezes critica, mas a gente deve muito ao MILC e ao FILC, né? Que era a associação morfina, lidocaína, cetamina, tá? Fentanil, lidocaína também e cetamina. E a gente hoje tem falado do MELC, né? Que seria metadona, lidocaína e cetamina. Então, é uma droga interessante. Acho que ela deprime menos a função cardiovascular e respiratória. Então, acredito que pensando numa analgesia intravenosa contínua para o pós-operatório, é uma excelente ferramenta, sim. Mas para a anestesia, né, tendo em vista que ela é uma droga mais lenta que os fármacos que a gente citou, eu ainda fico com os opioides que a gente usa no dia a dia. Perfeito, né? O Juan agradeceu a sua resposta. Ele perguntou se o livro vai ter já tradução em espanhol e inglês, né? É para você já fazer o pacote completo. Os colegas aqui, o Eduardo Miranda, né, que é um dos sócios diretores da Diquera, agradeceu a sua participação, né? Ali elogiou bastante. A equipe, vários colegas parabenizando você. Temos mais uma pergunta aqui. Como tem sido a sua diluição do remifentanil? E tem algum conhecimento sobre o tempo de armazenamento? E aí ele elogia, essa é a Raíssa Mabel. Legal, Raíssa. Adoro esse assunto, tá, Raíssa? A gente, inclusive, está coordenando um curso aí de analgesia para o paciente internado que fala muito sobre isso, sobre diluições, né, sobre estabilidade química. A gente tem que estudar bastante isso. Sobre o REM, né, que é o que eu tenho para te falar do REM. O REM é um fármaco extremamente instável em vários parâmetros, né? Ele metaboliza na sua mão se você demole. Se você diluir o REM, ele começa já a metabolizar. Vários estudos têm mostrado que quanto menos concentrado a gente dilui o REM, menos ele dura, tá? Então, por exemplo, estudos canadenses, estudos franceses, né, onde a temperatura também é bem diferente aqui do nosso Brasil, né? Nós temos, lá eles têm uma vantagem, tá? Então, eles costumam diluir esse fármaco com uma concentração maior que a nossa. Eu, particularmente, eu diluo o remifentanil em 10 microgramas por ml, tá? Então, é bem simples, tá? A minha tática é a seguinte, né? Eu pego o remifentanil, que vem ali os seus 2 miligramas, eu faço um acréscimo de 4 mililitros de cloreto de sódio, tá? Recomendo a todos vocês que nos ouvem, pessoal, a não diluir nada, absolutamente nada no ringue com lactato e também evitar a água destilada, a água para injeção, tá? O cloreto de sódio a 0,9%, ele é o nosso melhor diluente para essas drogas. Então, a gente coloca, eu particularmente coloco 4 mililitros de cloreto de sódio, tá? Isso vai me dar uma concentração final ali de 500 microgramas por ml. E depois disso, eu faço uma nova diluição na seringa, né? Eu, particularmente, pego 0,4 ml dessa solução que eu fiz com 4 e acresço 0,4 em 19,6 de soro, de novo, agora numa seringa de 20 ml. Então, a minha solução final para administrar no animal,
fica com 10 microgramas por ml. Porém, a minha solução que eu diluí lá no frasquinho, ela está 500 microgramas por ml, tá? Não sei se eu fui claro aí com a minha resposta. Outra coisa importante, tá? Já esqueci de falar. Cuidado com o armazenamento na seringa, cuidado com o armazenamento no frasco de soro, na bolsa. Então, existe bolsa de PVC, existe bolsa de outros materiais, a seringa, por exemplo, de polipropileno. Então, isso tudo influencia. O que a gente sabe de tudo que a gente tem, o que dura mais é a metadona. Tá? A metadona, mesmo diluída, ela pode durar até 4 semanas. Tá? O REM, pessoal, dura muito pouco. Eu, particularmente, eu congelo o remifentanil que eu diluí. Perfeito. O Francisco Jerônimo, lá de Fortaleza, falou que você é uma bomba de infusão de conhecimento em analgesia ativa, em anestesiologia. Mandou um abraço para mim, Francisco. Estou doido para voltar a Fortaleza para a gente poder passear por aí novamente, entendeu? Obrigado pelo carinho. Temos uma pergunta do nosso também super colega Rodrigo Manarino também, né, elogiando a sua apresentação. Nossa Senhora! A fera das feras, né, assim, né, super Rodrigo. E ele, assim, qual é a sua percepção sobre associações que você usa, né, e a hipotermia transcirúrgica? A associação associada à hipotermia, isso, durante a cirurgia. Legal. Primeiramente, Rodrigo, um grande abraço. Rodrigo, para quem não conhece aí, ele é o pai da anestesia intravenosa total na veterinária, quando ele começou a trabalhar. Não vou dizer quando não, né, Rodrigo? Para não te comprometer. Quando o Rodrigo garoto novo, ele é garoto novo ainda. Garoto novo. Formado, Quando ele começou a fazer o Propofol lá naquela época, certamente com taxas bem maiores que hoje, né, Rodrigo? Justamente por conta dessas associações. Rodrigão, eu não tenho tido nenhum caso assim significativo de hipotermia com essas associações, tá bom? Pelo contrário, né? Eu tenho percebido, inclusive, que eu consigo manter uma temperatura corporal mais homogênea ao longo do processo. Até porque eu tenho trabalhado em todos os pacientes com ventilação controlada, né? Então, assim, no meu entender, eu tenho exposto menos esse paciente aí aos nossos circuitos anestésicos, né? Aquele oxigênio extremamente frio, extremamente complicado, né? O oxigênio é 100%. Eu tenho trabalhado com ventilação controlada em circuitos menores e eu não vejo, assim, uma relação direta, né, nativa com a hipotermia. Entendi bem a sua pergunta, né? Acredito que seja por conta aí da fluido, né? Eu simplesmente troquei, eu não trabalho nem mais com frasco de soro, Rodrigão, eu só trabalho com seringas, né? A não ser que eu tenha, por exemplo, um episódio, uma hemorragia, né, de uma complicação hemodinâmica um pouquinho mais grave, mas as pessoas até estranham, não tem soro, não tem equipo, aí eu mostro, tem o soro que está no REM, tem o soro que está na Keta, tem o soro que está na lidocaína, tem o soro da Dex, né? Então eu acho que fazendo um 6 por meia dúzia, né? Porque a gente costumava trabalhar de 3 a 5 ml quilo-hora na minha fluidoterapia de manutenção e eu continuo trabalhando de 3 a 5 ml quilo-hora, tendo em vista que cada infusão que eu faço, ela é programada, no fim das contas, em 1 ml quilo-hora. E outra coisa importante, né? A gente tentar trabalhar com esses dispositivos mais novos aí de manutenção de temperatura corporal, né, em detrimento do colchonete térmico. Não sei se eu respondi, se eu entendi a tua pergunta. Tá? Prazer saber que você está aqui. Muito, muito bom ter a presença do Rodrigo aqui com a gente. O Fábio Gondim, né? E aí eu queria contar para você, né, que o Fábio Gondim também, minhas primeiras cirurgias, o Fábio teve o prazer da gente acompanhar e trabalhar junto ainda com o Ricardinho, né? E aí a gente lembra-se que no início dos primórdios da veterinária a gente fazia muito ativa, né? Só que a gente não tinha controle nenhum, que era pegar o tiopental, né, e anestesiava tudo com o tiopental, só que a gente não controlava, né? Era um esteto, uma pressão, e hoje a gente tem a opção de fazer tudo com muita segurança mesmo, né? É muito bom. A gente tem mais uma pergunta da Alejandra Uribe, ela te dá parabéns também, aí ela pergunta se você precisa de bloqueantes neuromusculares, bloqueadores neuromusculares para conseguir um bom relaxamento muscular. Excelente pergunta, né? Eu até 2010, mais ou menos, né, 2009, eu usei muito bloqueador neuromuscular na minha rotina, com o intuito do relaxamento muscular e também por conta de ventilação controlada, né?
Então, o que eu vejo hoje, né, Alessandra, né? Os bloqueios regionais, os bloqueios loco-regionais, eles realmente chegaram para ficar e mudar a nossa anestesia, né? Então, uma técnica que me confere analgesia e esse relaxamento muscular que você falou. Então, eu não preciso desse bloqueador neuromuscular por conta da anestesia regional. E outra, uma das grandes vantagens da ativa para mim hoje, a depressão respiratória da ativa é maior. E aí as pessoas, nossa, então você gosta de depressão respiratória? Eu adoro, porque dessa maneira eu consigo fazer uma ventilação controlada, né, uma ventilação mecânica muito próximo daquilo que eu considero o ideal. Então, antigamente, para eu colocar um paciente no ventilador com inalatória, era difícil eu conseguir aprofundar o plano sem incorrer com uma grave hipotensão arterial, com uma grave instabilidade hemodinâmica. Então, nessa associação que a gente tem feito, Propofol, um opioide, alfa-2 agonista, queta, a gente precocemente consegue fazer uma depressão respiratória e trabalhar com a ventilação controlada, tá? Então, a resposta aí é não. Eu tenho bastante tempo que eu não uso o bloqueador neuromuscular. Semana passada tive uma oportunidade incrível de anestesiar um tórax para o André Lacerda, né, um tumorzão no pulmão, e a gente conseguiu manter aí a ventilação controlada, né, o bom relaxamento muscular, somente com anestesia intravenosa total e um bloqueio paravertebral. Outra fera também, né? Nosso colega André Lacerda também, né? Rodrigo, acho que nós não temos mais perguntas aqui no chat. E aí eu queria pedir para você fazer uma pequena consideração, principalmente para os colegas que estão começando, que estão nos assistindo. Você tem muitos alunos, né? E faz muito curso. E eu sempre tenho aquele pensamento assim, né? Da anestesia com o anestesista, né? Então, foi aquilo que eu falei no início. Paulo, você vai anestesiar? As pessoas me perguntam, vai ser volátil? Vai ser isso? E eu falo assim, olha, eu vou ter um anestesista do meu lado, porque o anestesista é que vai garantir para mim a paz e a tranquilidade de eu poder operar em 5 minutos ou em 5 horas, porque é isso que a gente tem que ter quando a gente tem uma cirurgia. Você nunca sabe o que pode acontecer. Ela está na nossa cabeça, a gente tem um conhecimento, mas o nosso suporte todo está na anestesia, que vai fazer com que a gente mantenha esse animal em boas condições. E aí eu queria que você falasse, porque às vezes eu vejo os colegas assim, muito jovens, principalmente, ou até alguns muito antigos, eu faço anestesia aqui, tipo, né, um Ketapum, faço uma anestesia aqui com Propofol, alguma coisa, e não tem nada, não tem equipamento, não tem uma bomba, não tem um monitor. E aí eu queria que você falasse qual é a importância, na verdade, da monitoração, da ativa, mesmo para quem é um clínico pequeno, que não faz grandes cirurgias, faz o básico de cirurgia, e de que maneira isso contribui profissionalmente para ele, como médico veterinário, na rotina dele. Bom, Paulo, isso é super pertinente para a gente encerrar esse primeiro dia aí de ouro para a gente. A gente deve muito, né? Então, inicialmente aí, a gente já citou aqui 2 pioneiros no Rio de Janeiro hoje na anestesia, né? O Dr. Rodrigo Manarino e o Dr. Fábio Gondim, que com certeza vivenciaram épocas muito mais difíceis que a atual que a gente vive hoje, né? Então, graças a pessoas como essas duas que eu acabei de citar, que a gente conquistou o nosso espaço no mercado, né? Esses dois aí, uns 2 pioneiros aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que honraram o nome da anestesiologia e fizeram a anestesiologia chegar em todas as clínicas hoje, praticamente, do Rio de Janeiro, né? Então, assim, na minha concepção, é inaceitável hoje, Paulo, a gente ainda ter dentro da medicina veterinária, especialmente na capital, né? Pensando aí nas grandes metrópoles, é extremamente frustrante para a gente saber que alguém ainda trabalha com o Ketapum. E não depreciando o Ketapum propriamente dito, né? A técnica anestésica, né? Então, assim, a gente... Vamos dar um exemplo tosco, mas só para a gente entender. Nós viemos de uma época que nós tínhamos para pegar um ônibus o motorista e o trocador, né? E hoje o motorista, ele é o trocador também, ele acaba fazendo as duas funções. E, consequentemente, o trabalho cai de qualidade, né? Ele não consegue, ele tem que dirigir, ele tem que receber, ele tem que estar tomando conta do passageiro, ele tem que estar no trânsito, enfim. Então, pode ser até um exemplo assim tosco, mas eu penso muito dessa maneira, né? Então, a técnica cirúrgica, Paulo, e você que está aqui não me deixa mentir, ela evoluiu muito nos últimos anos por conta da anestesiologia. A anestesiologia, ela permitiu aquilo que a colega falou, o relaxamento muscular adequado, ela garantiu uma abolição total da nocicepção.
E eu não sei se as pessoas pararam para entender isso. A técnica anestésica, ela é diretamente ligada à morbidade desse paciente, né? E inclusive a mortalidade também. Então, quem sabe hoje a gente não está começando a entrar numa era de entender que a escolha da técnica anestésica por um anestesiologista experiente e capaz vai impactar em quanto tempo esse paciente vai viver mais ou menos. Não só pensando na cirurgia. Por exemplo, pensar que uma anestesia intravenosa total, ao que tudo indica, é melhor para o paciente com câncer, é melhor para a neurocirurgia, é melhor, por exemplo, para um cardiopata. Então, faça anestesia com anestesista e principalmente aqueles... Porque, assim, tem anestesistas também que não investem em equipamento, né? Sim, também. Então, a gente precisa... os equipamentos... hoje, a taxa de mortalidade que a gente tem hoje no centro cirúrgico é desprezível, né? Eu não me lembro a última vez que eu tive uma morte dentro do centro cirúrgico. Eu ouso dizer que já passaram 10 anos aí. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um acidente transanestésico. E é porque o Mencalha é muito bom? Não. É porque hoje eu monitoro pressão arterial de uma forma efetiva, coisa que não acontecia há 10 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás. É porque hoje o capnógrafo chegou para a gente dentro do centro cirúrgico, a gente avalia a ventilação do paciente, e isso graças a esses monitores multiparamétricos, né, que inclusive hoje são portáteis, né? Eu acabei de comprar um LW1 agora que eu coloco dentro de uma mochila e eu estou em qualquer lugar com ele. Tá? Então, são muitas tecnologias, né, como as bombas de infusão, o próprio ventilador mecânico, que cada vez mais também está entrando no centro cirúrgico. Tá? Eu vejo muitos colegas falando assim, o que eu preciso evoluir hoje é ventilação mecânica. E lógico que a gente tem que evoluir. Por quê? Os carrinhos antigamente tinham péssimos ventiladores mecânicos, né? E aí vai agora a DigiCare, por exemplo, com um ventilador mecânico que é incrível, que eu ainda não tenho. Tá? Eduardo, por favor, aguarda aí um presente aí da DigiCare. Então, a gente luta para isso, para a gente ter segurança. O Digivent está chegando aqui já, a gente já está com uma entrega aqui prevista aí, ó. De repente já... Eu usei o Digivent 3 vezes na minha vida, em 3 cursos que eu dei, e é um espetáculo, é um luxo, né? É um ventilador microprocessado que tanto vai nos ajudar. Então, acho que é isso, Paulo. A gente pensar que a anestesia é com o anestesista, mas não é aquele anestesista que já deitou e esqueceu de enterrar, não. Aquele anestesista que está atualizado, que investe em equipamento, que está se atualizando e que está se adequando à nova realidade do mercado. E aqui eu não estou dizendo que a Ativa é a única técnica, pessoal, pelo amor de Deus, tá? A PIVO é fantástica, a anestesia inalatória com bloqueio regional é fantástico. Como o Paulo falou muito bem no início, quem vai escolher a técnica é o profissional da anestesiologia. Perfeito. Então, Rodrigo, poxa, eu só queria agradecer a você, agradecer a DigiCare por ter me convidado para poder participar desse ciclo de palestras, agradecer ao Francisco, ao Neca, ao Fábio, ao Rafael, que vão dar palestras nas sequências aí. Gente, pessoal, todas as quintas-feiras agora, até o final de outubro, estaremos aqui nos encontros da DigiCare, e eu agradeço a todos, uma boa noite para todos. Fiquem bem, fiquem com saúde, tá bom? E nos vemos na próxima quinta-feira. Gente, até logo, uma boa noite e fiquem com Deus. Falou, pessoal!